Olá, pessoal! Hoje a gente conversa com o professor Gilmar, que lidera um projeto incrível de voluntariado ajudando crianças carentes, idosos e tantas pessoas que precisam de um cuidado especial. Vem se inspirar com histórias de solidariedade, transformação e muita vontade de fazer o bem. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Estou com ele, professor André. Verdade, pessoal. Estou com o meu querido amigo Jefferson, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos. E toda essa galera vai me ajudar hoje nessa entrevista muito especial. Estou recebendo o querido professor Gilmar, seja bem-vindo. Obrigado, ótimo podcast. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Você é professor de história, certo? Não, sou professor de filosofia. Filosofia, desculpe, professor. Mas tá na humanas, né? Sou professor de filosofia e também eu sou formado em história, não exerço história, mas exerço filosofia na Rede Bom Jesus e também trabalho na FAI, né? Com projetos sociais na área da extensão e sou formado em teologia, né? Então a minha vida ela tá sempre nesse tripé aí de história, filosofia, teologia. História eu exerci um ano só como professor e depois eu fiquei com filosofia e teologia e dentro da teologia também o ensino religioso. Que bacana, legal. E conta um pouquinho pra gente sobre o voluntariado, como é que funciona e tudo mais, como é que surgiu também. Então, o voluntariado hoje ele é uma prática comum, né? Assim, a gente observa que o voluntariado ele tá muito notório, está muito conhecido. Até mesmo hoje as empresas e também as intercâmbios, né, sempre vai exigir de quem seja candidato a essa vaga ou ao intercâmbio ou a uma conexão aí fora, trabalhos voltados para a comunidade, trabalho voltados ali para a vida comunitária, para de doação, de serviço público, serviço social. Então o voluntariado hoje ele é uma lei federal, né, ele tem uma lei que regula a sua prática, e ele assim, ele está numa crescente muito grande, né, em todas as vertentes, seja com os seres humanos e os não humanos, né, então hoje a gente percebe assim uma prática do voluntariado muito grande. No meu caso, o voluntariado ele está na minha essência, porque a minha vida, antes de ser professor e tá aqui no mundo do trabalho, eu trabalhava, só que eu era sacerdote, eu era padre, então eu sempre tive, assim, um viés muito voltado pro trabalho social mesmo. Eu não gostava muito de ficar dentro de sacristia ou apenas no púlpito pregando, então isso foi me deixando um pouco, assim, meio angustiado, e aí eu gostava de estar fora, estar fazendo, estar trabalhando com as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Então fiz, assim, trabalho ali no Maranhão, na Bahia, né, foram lugares que eu gostei muito, São Paulo e aqui Curitiba também. Trabalhei, só que aí já foi para uma classe social mais elevada. E aí eu deixei o sacerdócio em 2005, e 2007 eu ingressei no Grupo Bom Jesus, né, que é o colégio e a faculdade, que é a FAI. E aí eu tô aqui, ganhando pão de cada dia, com o suor do rosto, mas fazendo algo que eu gosto bastante, né, que é o trabalho voluntário. Então o voluntariado ele tá na minha essência, porque eu tenho essa, assim, eu sinto a necessidade de estar em função de, né, seja de um ser humano ou de um outro ser que precisa, então eu acho que é questão de sensibilidade mesmo. Então já faz um bom tempo que eu tenho essa prática, e que querendo ou não, né, também está relacionada às minhas convicções de fé, de crença, então é mais ou menos por aí. Legal, muito bacana a sua história. E queria abrir aqui para perguntas, professor André, Thalita, Jefferson, gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Gilmar, referente ao projeto e tudo mais? Pode falar, Thalita. Pelo que entendi, existem vários projetos, mas assim, tem algum que você gostou ao ponto de pensar: "Nossa, esse projeto aqui foi incrível de uma maneira e
me transformou? Olha, todas as ações do voluntariado, elas, assim, elas têm a sua particularidade. E cada tempo, em cada contexto, né, o voluntariado ele aparece de uma forma. Acho que o exemplo mais visível que a gente teve foi agora no Rio Grande do Sul, né, quando o Brasil ele se convergeu ali para aquela região e todo mundo ajudou. Então, a pandemia também, nós tivemos uma outra visão de voluntariado, a voluntariado que você não podia tocar nas pessoas, é um voluntariado que você muitas vezes simplesmente se ia ao mercado lá para uma pessoa vulnerável ali, uma pessoa de idade e tal, e comprava a comidinha dela e deixava na porta da casa, do apartamento, sem você saber quem era aquela pessoa. O voluntariado então ele assim, ele é como um camaleão, né, ele vai se adaptando ali ao contexto. Eu tenho assim, uma paixão muito grande, né, por esse grupo aqui, ó, Grupo de Voluntários Francisco de Assis. Acho que até o Henrique já participou uma vez ou outra quando ele era aluno aqui da FAI. Esse grupo ele surgiu em 2010, quando eu vim para esse campus aqui em São José dos Pinhais, que agora é um prédio novo, né, aqui na Rui Barbosa e região. Então esse grupo ele tomou uma proporção muito grande, porque a princípio, quando eu criei o grupo, foi uma forma de atrair os alunos para eles saírem um pouco desse mundo apenas do prédio, da faculdade e também se colocar à disposição da comunidade que a faculdade está inserida. Então, eh, a nossa primeira ação, né, como grupo de voluntários foi, ao encontro de uma associação que é o Padre João Seconello, e a gente está nessa associação já há 14 anos fazendo trabalho com as crianças, transformando ali a vida das crianças, né, ajudando na medida do possível mais com exemplos do que materialmente falando. Eu sou muito adepto do assistencialismo, tem gente que não curte muito, mas eu defendo a bandeira do assistencialismo enquanto é abridor de portas para você fazer um projeto maior. Então, a gente chegou no Padre Seconello, não com assistencialismo, porque lá eles têm uma estrutura muito boa, né, e ali nós fomos criando uma raiz ali com eles. Hoje uma vez por mês a gente frequenta a casa, faz ali os aniversários das crianças que ainda moram ali. Fazemos 2 churrascos por ano, né, fazemos a festa da Páscoa, a festa das crianças, sempre com um presente, um lanche especial. E também no Natal Solidário, onde a gente faz o churrasco e dá um presente para cada criança, uma roupa nova, um sapato novo, muito carinho, muitas brincadeiras. Fazemos também uma reflexão, espiritual com eles, sem levantar bandeira, de igreja. A gente vai lá falar da espiritualidade, que é algo comum em todos os seres, né, todos os seres humanos. Então é muito interessante. E agora a última ação do Seconello, eles estão reformando ali, tem novos quartos ali para os adolescentes, e eles estavam precisando de guarda-roupas, né, então nosso grupo correu atrás e nós conseguimos alavancar um valor muito bom e conseguimos comprar 3 guarda-roupas para eles, assim, bons mesmo, né. Então a gente ficou feliz porque de alguma maneira a gente também está contribuindo com o bem-estar das crianças, o conforto daquelas crianças, né, que já passaram por diversas situações, mas ali elas são muito amadas, né, ali pela casa, pelos voluntários, né. E aí tem vários projetos, eu tenho um projeto com cachorrinhos também, né, Encontra-se Pet, que é um projeto que eu fiz em parceria com a minha filha, hoje ele tem aqui na faculdade também. É um grupo de WhatsApp, de Instagram, que a gente coloca à disposição para você pôr a foto do seu animalzinho perdido. Esses dias ali que a RPC copiou, né, fez um igualzinho, né, contra esse pet, mas ela é mais forte, então com certeza o dela vai aparecer mais. Mas o nosso também já, fez assim bons achados, né. E é um grupo que a gente compartilha com os alunos aqui da faculdade, com as pessoas da sociedade. Então você pode postar ali o seu pet perdido ou postar algum que você encontrou e que muitas vezes não sabe o que fazer. A gente tenta conseguir uma família para esse animalzinho, né.
tem o projeto também Adote um Carrinheiro, por isso que eu falei, né, o voluntariado ele se adapta ao contexto, né. Em 2019, quando começou aquela pandemia que ninguém sabia, tal, né, então, eh, a gente percebeu que as pessoas começaram a sofrer muito, né, não só com a questão, mental ali, da distância, mas também com a questão material, né, salários reduzidos, pessoas desempregadas, férias, trabalhando em home office e tal. E aí eu tive a sensibilidade com os catadores de materiais recicláveis, que eu vejo que eles fazem um trabalho incrível para a sociedade que muitas vezes eles não são reconhecidos, né, eles são vistos muitas vezes como, entre aspas, né, como pessoas desocupadas, pessoas que muitas vezes vivem a custas de bolsas de governo ou de ajudas, tal, mas eles fazem um trabalho muito bom, que é levar o nosso lixo, né, para fora ou reciclar e devolver para a indústria, em vez de mandar para o aterro sanitário. Então a gente criou Adote um Carrinheiro. Que consiste esse projeto que até hoje tem? A gente consegue cestas básicas, né, produtos de higiene, absorventes, essas coisas e geralmente eu deixo no meu carro, e aí um ou outro voluntário também deixa. E quando você encontra alguém que você sente no coração que realmente aquela pessoa tá precisando, né, aí a gente para o carro e dá para essa pessoa. Muitas vezes a gente prefere dar para senhores, que estão ali, não são aposentados e estão puxando aquele carrinho pesado, para a senhora que está ali sofrendo, também uma mulher que está com filhos. Quando eu vejo que é um cara mais fortão assim, tal, e que pode trabalhar, fazer um outro serviço, a gente evita, só se realmente estiver precisando. Então ao longo aí de 6 anos, a gente já passou umas quase 3.000 cestas, né, nesse projeto, e ele continua ativo. Então são várias formas, também trabalhamos com casas de repouso, né, na casa de repouso São José que tem ali no Quisisana, com o Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro, que é aqui no Afonso Pena, Lar Mãe Maria, escolas, a Escola Leonildo Trevisan, a gente sempre faz parceria com eles ali, né, com o Hospital São José. Então, assim, há uma gama muito grande, revitalizamos praça, tudo isso é voluntariado, a gente envolve os alunos, né. E aí o grupo de voluntários ele é assim, a menina dos olhos, por quê? Porque muitas pessoas que passaram pela FAI, eh, continuam no nosso grupo. Eu não sei se o Henrique ainda tá, né, mas muitas pessoas que já passaram pela FAI continuam no nosso grupo. O nosso churrasqueiro oficial, ele se formou na FAI em 2011, 2013. Ele entrou no nosso grupo de voluntários em 2010. E até hoje continua com a gente fazendo churrasco lá, a criançada de Seconella ama o churrasco dele, né. E, assim, é uma pessoa muito feliz e diz que realmente ele encontrou no grupo de voluntários uma forma de se realizar, assim, existencialmente e tal. Hoje também a gente tem a mesa solidária, né, a mesa solidária é o quê? É uma mesa com muita comida, que a gente consegue de doações. E essa mesa a gente faz ali no Jardim Independência, mas lá perto do rio, lá embaixo, onde não é lembrado pelo poder público, né, muitas vezes o poder público quando ele entra lá, ele entra com a polícia só, né, para fazer aquelas situações lá, não estou dizendo que não deve fazer, não deve combater o crime, com certeza deve. Mas as crianças que estão ali também são vítimas, né, de tanta violência, os cachorrinhos, os gatinhos que a gente ajuda. Então a gente faz uma mesa gigante ali e damos 4 itens para cada família. Então geralmente é um arroz, um feijão, um macarrão, um óleo e vai sempre um miojo, né, e quando tem a mulher vai o absorvente, o creme dental e a escova. Então assim, são várias ações, né, que eu vejo que é uma forma de você transformar a vida. Eu acredito que o voluntariado ele é, teologicamente falando, é a multiplicação que vocês, com todo respeito à religião de vocês, a crença de vocês, né, no evangelho ali, São Mateus, São Lucas, né, nos sinóticos ali que diz que, Jesus ele multiplica os pães, né. Então a multiplicação dos pães está no voluntariado, porque
Vou dar o exemplo do Seconello. Eu ia comprar os guarda-roupas, ia ficar em torno de quase R$ 9.000. Eu falei: "Eu vou passar no meu cartão, em 10 vezes, e eu vou tentar pagar", né, mas eu sabia que o grupo ia me apoiar, né, porque é um grupo muito bom. Então, olha, rapidinho ali, a gente criou um grupo com 15 pessoas, e aí a gente paga, em parceria com outro grupo de voluntários também que frequenta o Seconello, que é da comunidade Vida Plena, que é uma igreja evangélica que tem aqui perto do restaurante ali do Exato. Henriques Moro, né. A igreja também que tem um grupo de voluntários muito bons, então eles vão lá e a gente fez uma parceria, então eles pagam a metade, nós pagamos a metade. Gente, dá 19,20 para cada um, R$ 19,20 para cada. Imagina, eu iria pagar quase 900 por mês e ficou ali dando R$ 19,20 em 5 vezes. Eu digo assim, isso é a multiplicação, né. E é uma forma de você dizer também, né, amar o próximo, todo mundo sabe. Quando você vai a uma missa, um culto evangélico, a gente já tá meio que eu já não frequento muito, porque a gente já tá cansado dos discursos, né. Acho que a gente tem que praticar. Então o voluntariado é uma prática e eu vejo que é algo muito abençoado mesmo e que transforma vidas, né. É mais ou menos isso, mas resumindo a sua pergunta, é o grupo de voluntários Francisco de Assis que deu toda essa projeção, né, do voluntariado que a gente tem hoje, né. Legal, legal. Eu confesso que eu participei algumas vezes do grupo de voluntários, não fui muitas vezes na época de faculdade, mas as vezes que eu fui, foi uma experiência muito legal. Eu fui uma vez revitalizar a praça e eu fui acho que 2 ou 3 vezes no Seconello, que é uma instituição muito bacana, realmente você sai de lá se sentindo muito bem, ver todas aquelas crianças e você proporcionar realmente algo para elas, assim, um café da manhã, um almoço. Eu acho que eu fui na Páscoa também, porque na época de faculdade a FAI não tem o trote tradicional, né, que é aquele trote de jogar ovo, né, tem o trote solidário, e também foi uma forma também, né, de incentivar os alunos a ajudarem no voluntário, que a turma que ganhava, eu não sei se ainda é assim, professor, me corrija se eu estiver errado, ganhava tantas horas complementares, ali tinha alguma coisa assim. Era uma forma, né, de bonificar os alunos, então as turmas de calouros muitas turmas corriam atrás, né, de chocolates e tudo mais, até a Páscoa, né. Então era uma corrida entre as turmas, e era uma corrida bacana, né, porque incentivava todo mundo a ir atrás esses chocolates pra conseguir. E no dia, né, teve o dia do voluntário, você vai lá e você vê as crianças felizes com os chocolates, né, e isso é muito bacana. Bom, gente, eu quero abrir agora para mais perguntas. Professor André, Jefferson, uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Gilmar. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande pela instituição Padre João Seconello. A nossa filha veio de lá, nós temos uma filha do coração. A Manu chegou, é Emanuela, né? Ela chegou com 7 anos, hoje ela tem 12. E desde o momento que a Emanuela chegou na nossa vida, a instituição Padre João Seconello também entrou para a nossa história e para a nossa vida, né? A gente, em dezembro, a gente fez uma prática, pegou o nome de todas as crianças, fez uma árvore lá na igreja, e cada galinho tinha o nome de uma criança, e a ideia era que todas as famílias pegassem um nome, tinha que dar um presente, e daí ou uma roupa, um sapato, um tênis, e foi muito legal a gente fazer isso, todas as crianças ganharam, foi muito gostoso levar lá. Então, assim, realmente é algo muito, assim, muito gostoso ver esse envolvimento. Mas eu queria que você compartilhasse conosco, professor Gilmar, talvez, assim, qual é a maior dificuldade que você encontra ao trabalhar com voluntários, né? Eu também tenho voluntários na igreja, então a gente tem aí os nossos percalços com os voluntários, mas qual é a maior dificuldade e o que que as pessoas precisam, assim, ter no coração? Qual é o entendimento que elas precisam ter para se somar a um grupo de voluntariado? Então, a nossa máxima é, assim, que você não apareça mais do que o seu trabalho, entendeu? Às vezes, tem muitas pessoas que utilizam o voluntariado como uma forma de projeção política, né, a gente está cansado de ver
as pessoas usarem, assim, a boa-fé principalmente as pessoas mais simples, né, para se projetar no Instagram, monetizar e também ganhar ali depois um certo reconhecimento da sociedade. Eu vejo assim, a maior dificuldade que a gente tem é o próprio ego do ser humano, né, o egoísmo ali, ou aquela pessoa que está ali não pela obra do voluntariado, né, mas sim por ela, né, por ela, ela tá ali porque ela tá realizando o seu ego pessoal. Então isso atrapalha, porque é uma pessoa egoísta quando ela tá dentro do grupo, ela segura, ela em vez de fazer o grupo caminhar, ela prende o grupo. Aí cria-se atritos, muitas vezes, fala coisas indesejadas e acaba se tornando um mau exemplo dentro de um lugar que não pode ser. Por exemplo, dentro do padre João Seconello ali, gosto de falar João Seconello, não gosto de falar padre porque ele nem curte muito falar padre também. A gente fala o máximo ali, toda vez que a gente sai aqui da FAI, eu passo a cartilha, e tem que ser, porque o Júnior, né, o senhor bem conhece, ele é uma pessoa muito séria, e ele eu falo: "Ó Júnior, pode descer o sarrafo mesmo quando precisar", e principalmente quando é acadêmico e tal, mas também quando são pessoas da comunidade ali. Assim, porque o nosso grupo ele tem da faculdade, mas também tem os familiares que hoje foram agregando, a gente está com 140 pessoas, então tem alunos e pessoas que foram convidadas. Então, a gente tem que ser sempre um bom exemplo, saber o que você está falando, você não pode falar palavrões perto de uma criança que já, com certeza, já veio de um ambiente difícil, não pode nem imaginar em pegar um cigarro, né, então a gente já teve situações da pessoa levar cerveja dentro do ônibus então a maior dificuldade que eu vejo, são aquelas pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo ali. E aí a gente fica muito feliz quando elas saem, né, porque eu sempre digo ali para o meu grupo, o voluntariado você faz com um, você faz com 1000, você faz com 2, você faz com 20.000. Não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Se você tem 1000 pessoas, mas essas 1000 pessoas não são exemplos, bons para o lugar que você está ali, não vai estragar. Então é melhor uma pessoa, 2 que realmente façam a coisa acontecer, e faça pouca coisa, porque não tem condições de fazer mais, mas que seja realmente algo que vai impactar a vida daquelas pessoas. Então eu acho que a maior dificuldade que eu encontro é isso. Outra também é assim, o voluntariado ele não pode apenas preencher um período da sua vida, ele tem que ser uma escolha de vida, né. Eu sou voluntário, é isso, então eu vou. Eu, por exemplo, faço ó, sábado agora eu não vou trabalhar, mas no sábado, dia 30 eu trabalho pelo voluntariado, no domingo eu vou no Seconello, dia 31, né. Sábado passado eu trabalhei em prol do voluntariado, e isso já nem conta mais como o meu trabalho aqui da faculdade. O meu trabalho que eu faço dentro do grupo, mas algo meu mesmo, eu não sou remunerado por isso. Então você tem que gostar, você não pode ver o voluntariado apenas como uma fuga ali, ou uma projeção, eh, pessoal seu, midiática, né, porque hoje a gente tudo que faz tira foto, vídeo e posta, né. Eu faço, assim, porque eu preciso de registros pra gente mandar aqui pra instituição, mas também pra comprovar as coisas para o nosso grupo, né. Por exemplo, do guarda-roupa eu tirei algumas fotos, porque eles investiram R$ 9.000, então eu tenho que prestar conta, né. Então isso envolve dinheiro, isso envolve confiança. Então eu vejo assim, e seriedade, né, eu sou uma pessoa muito séria no que faço, eu acolho muito bem, mas quando é para cortar também a gente corta, porque, você tá ali porque você quer, voluntariado é isso, né. Então, você não é obrigado a estar, então se você tá, tem que fazer bem feito, para que você seja um exemplo bom para quem está te recebendo, ou a instituição, ou aquele carrinheiro que você para na rua ali para ajudar, né. Você tem que ser sempre uma referência. Não adianta você ser um voluntário e depois o cara encontrar você na esquina ali bebendo, ou fumando, ou falando palavrão, ou pondo o dedo no meio ali no carro ali para o motorista estressado, porque você acaba se tornando um mau exemplo, né. Então, essas são as dificuldades, é você realmente
ser realmente voluntário ali naturalmente, né, por opção, né. Acho que é isso. É. Bom, o professor quer fazer uma pergunta? Você tinha, acho que, clicado ali no botão? Não, não, eu ia perguntar sobre justamente, né, as dificuldades e sobre o tamanho que era a rede de voluntários, né, mas já foi informado ali, né, são mais de 140 pessoas. Sim, mais de 140. E agora, Henrique, sábado agora, né, nós vamos ter aqui na faculdade uma formação para voluntários, né, então a gente faz essa formação, a gente faz para o aluno, convida o aluno, mas também chamamos, as pessoas de fora, as instituições, né, para que eles possam aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais e fazer ali um network, né, trocar experiências, porque voluntariado é isso. Então a gente vai ter sábado, até agora acho que tinha umas 60 pessoas inscritas, sempre acaba faltando uma ou outra, mas a gente vai ter uma palestra, né, com um professor amigo meu que é professor da PUC, ele trabalha muito também com isso, e depois a gente vai fazer ali um bate-papo, né. A gente tem uma rede solidária, essa rede solidária seria o quê? Todos os voluntários entram nessa rede, e o que você tem para doar você posta lá, e o que você precisa você pede lá, então quem tem ajuda, né. Então é uma forma também de fazer uma rede ali de extensão maior do trabalho voluntário, né. É bem interessante isso, porque, muitas vezes a gente, como você falou, precisa ter um treinamento, uma questão de você também saber como se comportar, como você comentou ali da questão do seconello, são crianças que, já estão numa situação muitas vezes delicada, e aí chega uma pessoa, fala um palavrão, enfim, acaba deixando a criança às vezes magoada e tudo mais, ou dando um mau exemplo, como você comentou, de bebida, né, e realmente a gente não pode dar o mau exemplo para as crianças, né. E uma coisa que você comentou que eu achei interessante, eu até vou compartilhar a questão, até a Thalita, a gente estava, que dia que foi, amor? Foi sexta-feira que a gente se viu, foi no centro, ver lá. Na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Eu É. falei pra ela, falei assim: "Não, se alguém vier pedir comida, eu vou ajudar", né. E aí veio um senhor, assim, que aparentemente ele estava, carregando provavelmente lixo, né, pra depois ir vender, e a gente sabe que são centavos ali e tudo mais. Mas não, eu fui lá e comprei um lanche pra ele e tudo, né. E é justamente isso que você falou. Eu, muitas vezes, quando a gente vê diversas vezes, a gente trabalha, a gente vê também que tem muita gente que você vê claramente que tá passando por necessidade, ou você vê lá um rapaz que tá vendendo alguma coisa que claramente tá passando por uma necessidade, mas você acaba também se deparando com diversas situações de pessoas embriagadas também, né, que você sabe muitas vezes que se você dá um dinheiro pra ela, ela vai correr para o vício, né. E isso é uma questão que a gente como ser humano às vezes fica pensando: "Puxa, mas será que eu fiz certo de não dar o dinheiro?" Porque se a gente for ajudar todo mundo, nossa, só se você for no centro, vários vão te abordar para pedir alguma coisa. Mas é uma das questões, assim, que eu também que você comentou, que eu me identifico muito. Quando a gente vê uma pessoa de mais idade, quando a gente vê um carrinheiro, uma pessoa que tá ali, tentando, pelo menos fazer alguma coisa para lá na frente colher algum dinheiro, alguma forma, a gente tende a tendência de ajudar, né. E muitos que a gente vê também, tem a questão do vício e que a gente pensa assim: "Poxa, mas se eu der esse dinheiro pra eles", fica pensando: "Putz, mas se o cara vai correr ali na boca de fumo, vai comprar uma droga, vai correr no bar, pegar uma bebida", e às vezes a gente fica com esse peso na consciência. Não sei se isso também acontece com você, professor? Assim, eu geralmente eu evito dar dinheiro, porque eu vejo que o dinheiro ele não resolve o problema da pessoa, né. A gente tenta indicar mostrar caminhos, por exemplo, eh, assim, não é um preconceito, mas eu vejo assim, uma pessoa cada pessoa tem a sua história, né, tem a sua origem lá, muitas vezes já foi difícil, mas eu analiso a pessoa, se é uma pessoa jovem, que tem assim. Eu não tenho preconceito contra a tatuagem, viu, pessoal, inclusive eu tô até pensando em fazer uma tatuagem no meu cachorrinho e tal, né, mas eu tô pensando assim, você vê o cara com 2, 3, 10 tatuagens no corpo e tal, aí ele vem e te pede grana, eu falo: "Ó, não tenho", porque pô, o cara, né.
E aí você percebe na linguagem da pessoa, tal, né. O que que eu faço? Eu falo: "Olha, eu não tenho dinheiro, mas você, quer um lanche?" Geralmente eu tenho no carro maçã, né, levo bananas, levo, chocolate, assim, aqueles chocolate, essas balinhas de chocolate. Eu falo: "Ó, tenho banana, tenho maçã, você quer?" Uns falam não, outros, né. Então, assim, eu tenho essa também, eu faço esse filtro e com o tempo você vai aprendendo. Mas a gente também já levou, assim, calotes de pessoas idosas. Muitas pessoas já pegaram a nossa cesta e venderam por R$ 20, uma cesta de 80, venderam por 20 ou trocaram por, eh, drogas, pessoas de idade também, né, por bebidas, né. Então, assim, só que eu penso assim, eu fiz a minha parte, né, o que a pessoa está fazendo, aí já não cabe a mim, né, decidir. Eu fiz a minha parte enquanto realmente eu tenho consciência de que eu estava fazendo o melhor para aquela pessoa. Então se ela, investiu errado, né, ela perde a sua confiança, e depois você não ajuda mais. Então eu digo assim, no voluntariado você é muito enganado também, né, as pessoas vão com criança no colo, né, que sensibiliza você, e aí você fica mal ali, né, dá dó da criança, aí se você dá o dinheiro, a pessoa vai pegar o dinheiro, vai usar para outros fins, né. Então eu prefiro dar o material, né, então, o que a gente tem é o material para elas, né. E também falando em material, a gente tem, um projeto bem bacana voltado para as adolescentes e crianças que envolve ali a ajuda no material escolar, né, livros de infanto-juvenil para leitura ali. A gente tem um projetinho muito bom na Vila Independência lá embaixo, tem a dona Beth lá, ela é nossa parceira lá, então eu consegui bastante livros do Bom Jesus, porque as crianças elas compram os livros e deixam aqui, né, o pai não procura, porque não faz não faz muita falta financeiramente. Então eles deixam os livros aqui, livro de 150, R$ 200, né, assim, livros que nós chamamos de paradidáticos, né. E aí eu, no final do ano, eu pego esses livros e a gente compartilha com ela e a gente montou, né, eu não ajudei a montar, mas eu alimento ali uma biblioteca, né, ao ar livre. Então ela pegou lençóis e fez bolsos nos lençóis, e aí ela pendura no muro da casa dela inteirinha ali, e cheio de livros. Então, os venezuelanos pegam bastante para aprender a língua, os haitianos, as crianças que têm dificuldade de alfabetização. Então, eu vejo que isso daí é uma forma de você transformar a vida dessas crianças, né. O hábito da leitura, ele abre, assim, um horizonte gigante para você gostar de estudar, quem sabe no futuro fazer um curso universitário, sair daquele ciclo de pobreza, porque infelizmente você vê isso, né. O pai já com certeza já teve um pai alcoólatra que morava ali, que era carrinheiro, aí o filho está fazendo, e é um ciclo de pobreza, quando não entra no mundo do tráfico, e aí acaba muitas vezes sendo, assassinado ou até mesmo morto pela polícia ou preso. Então, é difícil você tirar, mas alguns a gente consegue. Tem também a questão da pobreza menstrual, né, que muitas adolescentes acabam não indo à escola, porque no período menstrual elas não têm o absorvente, aí ficam com vergonha, porque suja a roupa, aí usa lá miolo de pão ou papel higiênico, um pano ali, e além de gerar um monte de infecção, né, elas têm vergonha. Então o que que a gente está fazendo? Faz também a campanha da pobreza menstrual. Nós estamos com uma campanha agora que é "Todo ciclo importa". Então a gente arrecada os absorventes e a gente leva ali para eles, né, a gente não entrega para as meninas como uma forma de expor as meninas, a gente não tira foto, nada delas. A gente passa para uma senhora, ela que vai depois montar os kits e entregar dessas meninas. Esse projeto é uma parceria com o Bom Jesus Água Verde, na onde eu também dou aula, né, dou aula de filosofia lá. Então a gente tem um grupo de voluntários, né, então a gente também iniciou agora, né, eu criei um grupo de voluntários dentro do Bom Jesus do Água Verde chamado Boa Semente, e um aqui
com os alunos do 9º ao terceirão, que é empreendedores do bem. Então, assim, eles amam fazer, né? São pessoas de um poder financeiro muito alto e que muitas vezes têm de tudo e não tem nada. Então eles se sentem muito felizes e lá eles não vão no Seconello, porque é longe, e a gente também não gosta de misturar. A gente leva eles no Lar Mãe Maria, que é muito legal lá também. Na casa de repouso nós vamos segunda-feira agora com 22 voluntários, né, jovens ali de 9º ao terceirão. Então eu vejo assim, você planta a semente do bem nessas pessoas e depois elas saem, vão para a faculdade, já vêm com esse espírito de doação, de fazer a diferença na vida dos outros, e depois se torna um cidadão incrível aí fora, né. Nós temos cada pessoas que não aparecem na mídia e que fazem trabalhos sociais maravilhosos, né. Eles não estão em voga, mas eles mudam a vida de centenas de milhares de pessoas e também de outros seres que estão em torno deles. Então eu vejo assim que você leva calote, mas você ganha mais do que perde, né. Então é mais ou menos Exatamente. por aí. Exatamente, eu penso exatamente isso, a gente faz a nossa parte, né, o que a pessoa vai fazer com aquilo realmente é uma decisão dela, mas realmente a gente fica às vezes eu principalmente tenho isso, às vezes fala: "Putz, mas eu podia ter ajudado, podia ter dado alguma coisa, mas eu não dei, eu hesitei na hora, tal". Porque realmente a gente percebe, principalmente também, não entrando no âmbito de falar de política, mas a gente sabe que as coisas estão ficando mais complicadas, diversas vezes no mercado, a gente percebe o preço que tá as coisas, então a gente percebe que o poder de compra das pessoas está diminuindo, né, e tem a tendência das pessoas mais pobres sofrerem com isso, né. E realmente é uma situação complicada e realmente o voluntariado tá aí para ajudar, e a gente teve um grande exemplo disso quando a gente teve a questão do Rio Grande do Sul, né, a gente fez um podcast sobre isso, de uma voluntária que foi ajudar lá, ela escreveu coisas, assim, que realmente a situação lá foi realmente muito delicada, muito complicada, as pessoas com medo de totalmente destruir a vida da pessoa, então realmente o voluntariado, o Rio Grande do Sul, ele conseguiu se levantar de novo por conta do voluntariado, quando as pessoas que foram lá e ajudaram, teve o resgate da parte dos pets, e até isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer, professor, além do projeto das pessoas, tem alguma coisa relacionada a pet também, dentro do Sim. Bom Jesus? Então, o Bom Jesus não, né, mas como eu falei, nós criamos dentro desse mundo aí do voluntariado, nós criamos o Encontra-se Pet, que é um Instagram aonde as pessoas ali é só seguir, né, e depois, ele vai replicar, né. Então hoje o Instagram é bom por isso, porque ele replica ali muitas vezes. Eu, por exemplo, alguém postou que uma cachorrinha estava sumida há há um dia e meio mais ou menos. E eu, com a minha esposa, a gente corre. Então eu moro aqui atrás da Igreja Vida Plena, ali para baixo, e só que aí a gente sai da nossa casa e nós vamos correndo pela BR-277 até o Bom Jesus Lourdes, onde a minha esposa trabalha, que ela é professora lá. Falei: "Pelo amor de Deus, no domingo, não, no sábado voltar para a escola não, né". Aí a gente na hora que eu saí ali perto aqui em São José dos Pinhais, perto ali da rotatória, lá embaixo na Almirante Alexandrino, ali aquela nova ali, eu acho que vocês sabem, né. Eu passei assim e olhei uma cachorrinha assim meio perdida, falei: "Meu, eu já vi essa cachorrinha em algum lugar". Aí eu olhei, eu estava com o meu celular, eu olhei e falei: "Nossa, é a cachorrinha", e eu sabia de quem era a dona, aí eu já mandei mensagem para ela, falei: "Ó, sua cachorrinha tá na Almirante Alexandrina, então venha logo que você vai pegar ela". E aí ela veio rapidinho pegou a cachorrinha, ficou emocionada, feliz, né, eu falei: "Nossa, que legal, né", então deu resultado. E a gente também existe um outro grupo paralelo ao grupo de voluntários, de uma professora do Bom Jesus Água Verde, ela veio participar aqui de um encontro e ela ficou sabendo de todos esses projetos. Então ela chegou lá na escola e fez uma surpresa. Eu não assim, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu falei: "Olha, mas a gente pode mudar a dinâmica". Aí ela criou lá um grupo Amigos do Gilmar, eu falei: "Olha, gente, pode colocar outro nome, Amigos do Bem, mas do Gilmar não. Vão achar que eu tô". Aí as pessoas: "Ah, você vai ser candidato?" Eu falei: "Não, a gente não faz as coisas Tá para vereador. ganhar". Vereador. É, bem isso. Aí eu falei: "Olha, mas vamos colocar Amigos do Bem". Ela: "Não, vou colocar Amigos do Gilmar, porque
você tem muitos amigos e o que você faz lá, a gente de alguma maneira pode ajudar você. Então, aí lá ela montou mais um grupo de 90 pessoas. Então essas pessoas elas nem todo mundo ajuda, mas a gente arrecada ali por mês 2.000, 2.000, 3.000, muitas vezes dá 900, dá 1.200, né. E aí a gente compra mais cestas básicas e também ração para cachorrinho de rua. Ali na Vila Jardim Independência tem muito cachorrinho, que muitas vezes as pessoas dos bairros mais nobres, quando querem descartar os seus animais, deixam lá, né. Então aí elas tem essa senhora Dona Bete que ela cuida de um monte de cachorro. E ela não recolhe, mas faz casinha, tá. Então, hoje eles têm uns dispenser de cano de PVC, né, de 20 milímetros, assim, e aí ela coloca a ração e eles vêm e comem. E geralmente quem mantém ali eu não, nosso grupo é um dos que ajuda a manter, né. Então a gente leva ali ração para ela, tal. E no sábado a gente socorreu também uma senhora que tem 33 cachorrinhos dentro do seu terreno, que ela foi recolhendo, só que é uma senhora que não é aposentada e ela muitas vezes não tem comida nem para ela. Então aí a gente fez um apanhado no grupo, arrecadamos, compramos lá, 160 quilos de ração, levei para ela, aproveitei e levei alimentos também para ela e para o esposo. Então a gente ajuda, pets ali, o cachorrinho e o gatinho, né, e porque eu vejo que todo ser é importante, o nosso grupo é Francisco de Assis por isso, porque eu era padre de uma outra instituição religiosa, que não era franciscano, mas eu sempre fui muito apaixonado por esse ser humano aqui, ó, não estou nem falando São Francisco, porque São Francisco é para católico, né, ele realmente foi uma pessoa que fez a diferença na sociedade, e ele soube conversar com todas as religiões, inclusive se fala em Francisco de Assis entre árabes, muçulmanos, evangélicos. É um exemplo de vida, é um exemplo de que realmente existe algo maior, né, nesse mundo que não seja o materialismo, né, e Deus. Eu falo, as pessoas que passaram por aqui, elas fizeram a diferença porque elas se sentiram tocadas no coração por alguém maior do que nós. E eu chamo isso de Deus, de transcendente, de ser superior. Eu falo Jesus porque é aquele que eu acredito também. E então a gente coloca Francisco de Assis, que é uma forma de agregar. E ele foi assim uma pessoa que soube amar os animais, o meio ambiente, inclusive a campanha da fraternidade da Igreja Católica esse ano é uma homenagem a Francisco de Assis, né? Pelos 800 anos dos Cânticos das Criaturas. Então, assim, a gente tenta fazer um pouco, né, e eu sempre penso assim: "O que que eu quero deixar para esse mundo, né, que marca eu quero deixar?". E aí esses dias eu estava fazendo uma reflexão aqui com os professores aqui da escola, né, e eu fiz a seguinte pergunta: "Quando você morrer, você acha que as pessoas vão sentir falta de você?", né, porque se elas sentirem, significa que você fez a diferença na vida de alguém. Se não sentirem, significa que seu tempo foi perdido aqui, né. E eu penso dessa forma, o que que eu vou deixar aqui para a história depois que eu não estiver mais aqui, né. Como que as pessoas vão me ver? E isso eu acho que é algo muito interessante você se questionar, porque o ser humano ele tem um potencial muito grande. Eu acredito mais na bondade humana do que na maldade, né. Tem pessoas que acreditam mais na maldade humana, eu acredito mais na bondade. Ser bom e mal é uma escolha, você faz por escolha, você não nasce bom e nem mal, você não nasce nem sabendo o que é moral, né, você aprende, o pai, a mãe ensina isso em casa. Só que ao longo da vida você vai fazendo suas escolhas, né. A gente está aí vendo, né, esse exemplo desse rapaz que banalmente matou um trabalhador, porque o caminhão da reciclagem estava parado, ele ficou irritado e acabou matando o trabalhador ali por estar irritado, depois foi para academia. Então, fez uma escolha, agora vai pagar por isso, né. E assim, mas você pode fazer uma escolha diferente, né, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa honesta, né. Ser um político honesto, a gente tem políticos honestos. Eu dou aula sobre política, eu falo: "Olha, a gente tem, é que a gente só fala dos desonestos, mas temos bons políticos". E aí o que o Jefferson falou, né, vereador, sim, várias vezes, né, eu
alguns partidos já me convidaram para eu ser vereador, tal. Eu falei: "Não, eu não preciso disso, eu sou um ser político". Aristóteles já diz: "O ser humano é um ser político por natureza". Eu sou um ser político, mas eu não sou político partidário, inclusive sou descrente, né, de qualquer tipo de partido político, porque eu vejo que todos acabam pensando só no rol deles ali, no grupo e na ideologia deles, né, e acabam sempre deixando alguém de fora. A gente vê essa polarização entre petistas e bolsonaristas, lulistas e bolsonaristas, isso não leva a nada, né, então eu vejo que você tem que fazer a diferença sem ter um rótulo por trás, né. Eu não estou aqui representando a igreja X, eu não estou aqui representando o partido X, eu estou aqui representando o ser humano, né. Então eu vejo que isso que faz também a diferença como ser um bom voluntário, né. Certeza, com certeza. Bom, gente, antes o professor tá tranquilo em relação ao tempo? Sim, a gente tem mais um tempinho, pode ir até umas Certo. 8h25 ali e tal, então aí Tranquilo. Bom, quero abrir novamente para perguntas, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quero fazer um comentário, Claro, pode falar, Jefferson. aquilo que o professor Gilmar falou é verdade. A gente, quando faz um trabalho voluntário, você tem que estar disposto a pagar um preço. Ali na igreja, a gente fez um varal solidário. A gente fez um varal de mais ou menos uns 4 metros, sim, na frente da igreja, num espaço reservado. E a gente começou a colocar, no primeiro momento, isso já faz 4 anos, as nossas doações de roupas que a gente ia trazendo, os membros ali. E hoje, depois de 4 anos, esse movimento é tão forte que a própria comunidade faz isso. E aí quando o professor Gilmar falou da questão do bem, eu vejo isso quase todo dia. As pessoas vão, levam as suas doações, colocam, arrumam. Ou seja, nem somos nós mais que estamos fazendo a manutenção, a gente mais cuida, mas a comunidade, assim, vê ali a possibilidade de também exercer de alguma forma um voluntariado de roupa, sapato, brinquedo, tem de tudo que eles colocam lá na frente da igreja. Mas isso tem um preço, né. Às vezes, a gente tem as câmeras, né, que controlam, e a gente vê lá pessoas com carro lá de 60, 70, 80 mil reais. Pasmem, eles param e pegam as doações. Veja, tá lá para todo mundo. Mas eu olho aquilo e falei: "Pô, mas essa pessoa precisa dessa doação". Isso faz parte do processo, mas também é muito gostoso a gente ver o carrinheiro que para e pega, a gente vê as pessoas de rua que param e pegam, porque tem cobertor, tem agasalho agora nessa época de frio, que a comunidade deixa. Então isso é muito gostoso e eu assim, a gente vê a prática do bem. E ali a gente vê pessoas se envolvendo de todos os credos e religiões, não são só evangélicos, né, ali é todo mundo que passa, deixa, e isso é muito gostoso, por quê? Porque você está fazendo ações e levando pessoas a se envolver, né. Mas tem um preço, às vezes eu chego lá, tá uma bagunça, tem roupa espalhada na frente da igreja inteira. Aí eu vou lá, pego, arrumo, ponho no varal. Um dia cheguei com um amigo meu, a gente foi lá, arrumou tudo, ele olhou para mim e falou assim: "Pastor, fica tranquilo, esse é o preço por ajudar". Então, quando a gente está no voluntariado de alguma forma, né, de uma maneira ou de outra, tem um preço. E a gente tem que pagar esse preço, faz parte do processo, mas é gostoso quando você vê as pessoas que precisam realmente pegando, levando, e quem pode ajudar, vê lá uma possibilidade, leva a sua doação, arruma o varal. Às vezes eu vejo senhoras, pegam todas as roupinhas, dobram, colocam bem direitinho no varal. Isso é gostoso. E a gente não pede, é voluntário. As pessoas fazem isso naturalmente porque se identificam com a causa e querem participar. Então, eu também acredito que o bem ainda é bem maior do que o mal. De vez em quando eles quebram o nosso varal, a gente vai lá, arruma, isso faz parte. Mas eu acredito ainda que o bem sempre prevalece e nós precisamos entender que temos que fazer a nossa parte, sim. E tem alguns uns frutos bem interessantes, assim, do voluntariado, assim, na minha vida. Às vezes eu estou no mercado, vem um menino, assim, ou uma menina: "Professor Gilmar, tudo bem?" Eu olho: "Tudo bem. Você não tá lembrado de mim? Eu sou lá eu morei em Seconello, tal". Eu não lembro da pessoa, porque realmente lá a gente tem muito cuidado de não ficar perguntando o nome, né, da criança, de não ficar perguntando por que ela tá ali, porque é uma história geralmente ruim.
A gente não gosta, não pode pegar no colo, a gente não pega, né, os menorzinhos vêm e pega na perna, assim, né, hoje eu tenho mais liberdade, aí eu brinco um pouco, mas mesmo assim a gente evita. Mas aí é muito legal você ver a criança, né, tem um rapaz que o pai, inclusive ele é da Igreja Vida Plena, aí o menino estava lá, ele: "Nossa professor, que bom, né, você aqui", né, porque a minha esposa é da Igreja Vida Plena, assim, de vez em quando eu acompanho, porque onde está a esposa e as filhas, eu quero estar junto, assim, mas assim, eu tenho as minhas divergências, não por ser evangélica não, mas também pela experiência de vida que eu tive e tal. Mas eu digo assim, é muito legal você ver uma criança que saiu dali hoje está dentro de uma igreja, com o pai e a mãe seguindo ali uns bons princípios, estudando, né, já vi uma trabalhando no Max Atacado ali. Então eu fico feliz, porque eu, de alguma maneira, eu fiz uma pequena coisinha ali para que ela também pudesse se sentir bem, né, e tá feliz. E o voluntariado também a gente diz assim, não é só para quem precisa materialmente, existe o voluntariado para quem precisa, eh, psicologicamente, mentalmente, né. Nós temos a pastoral da escuta, por exemplo, é você escutar, né. Eu não sei se o Jefferson é pastor? Ô pastor, Então, Jefferson, eu como padre também, a gente tinha isso. Hã? escuto muito. Isso mesmo. Então, muitas vezes uma pessoa de ótimo poder financeiro, mas ela está pobre existencialmente, espiritualmente, e vem com ideias de suicídio, depressão, um monte de coisa, né, ansiedade, que é a modernidade fala muito de ansiedade e tal, em síndromes e tal. Então você escutar e direcionar também é muito bom. Então o voluntariado ele serve para tudo, inclusive nós vamos ter uma senhora que vai participar do nosso voluntariado, que ela é uma senhora que eu conheço, que ela trabalha em alguns projetos comigo, né. E ela faz parte de um movimento, não sei se é CVC o nome do movimento, mas é alguma coisa assim que, quando a pessoa está lá pensando em tirar a vida, ela tem a opção de ligar lá e conversar com alguém. Ela diz que já ajudou muitas pessoas. Então o voluntariado ele não é só para quem está miserável, assim, materialmente falando, mas miserável enquanto pessoa, muitas vezes você tem materialmente muita coisa, mas falta o essencial, né, que seria ali bons direcionamentos, uma boa estrutura familiar, bons amigos, né. Então é mais ou menos isso, eu acredito que o voluntariado ele é o terceiro setor, assim, mais importante, né, que o ser humano, querendo ou não, ele pode prestar para a sociedade. Muitas vezes ele faz mais, como você falou lá do Rio Grande do Sul, faz mais do que o próprio poder público faz em relação às necessidades, das pessoas, né, então é isso. Eu costumo dizer, às vezes, conversando ou na igreja, que às vezes tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. Ele só tem dinheiro e mais nada. Ele é muito pobre porque só tem dinheiro. E as pessoas precisam muito mais do que isso, né. O dinheiro faz parte da vida, a gente tem que ter para comer, para pagar a luz, para enfim, faz parte, mas não é o essencial na vida do ser humano. Não, não é o essencial, inclusive, assim, eu tenho um carro, né, a minha esposa tem outro, mas o meu carro ele é para isso. Aí muitas vezes as pessoas falam: "Nossa, você vive com seu carro carregado?" Algumas vezes já fui transportar fogão, já rasgou. Falei: "Cara, mas o carro é para isso, por que eu vou querer ter um carro para ficar sempre luxuoso, tal?" É bom ter um carro bom, sim, né. Aí na sexta-feira eu estava carregado de ração, um ser humano veio e ainda deu uma pancada no meu carro e falou: "Ah, eu não tenho condições de pagar." Eu falei: "Amigo, se você não pode pagar, filho, vai feliz pra sua vida, não vamos estragar o nosso dia por isso. Tá lá o carro amassado, fui ver fazer um orçamento e vai dar certo, depois a gente arruma, mas." E aí ele disse: "Não, eu vou tentar ajudar você." Falei: "Não, se você quiser me ajudar, como você bateu atrás e pela lei de trânsito você tá errado, mas se você não conseguir, nós não vamos perder a paz por causa disso." Então você tem que levar a vida mais leve, porque a nossa vida é muito pesada, muitas vezes ela perde o sentido quando você só sai para brigar na rua, no trânsito, e se você quer brigar, você briga.
porque o que mais tem são pessoas irritadas, pessoas sem paciência, que por nada fazem escândalos, ou até mesmo é possível tirar ali uma arma e mostrar para você e tal. Então, eu sempre tenho aquela seguinte teoria: o, o cemitério tá cheio de valentões, né? E no céu tá cheio de bobos, porque às vezes você tem que ser um pouco assim, não bobo no sentido, né, de ser enganado, mas ser aquela pessoa que muitas vezes você engole até um sapo, para você não se indispor com alguém que você nem sabe quem é, né? Então é mais ou menos por aí. Isso mesmo. Uma coisa interessante, né, o professor André também é professor de ensino religioso, né, professor? Professor André, professor de ensino religioso também. Inclusive eu já encontrei em alguns encontros com o professor Gilmar. Não sei se ele lembra de mim, mas também sou professor de ensino religioso de história da Rede Bom Jesus, só que da região de Rio Negro. Ah, do Rio Negro, legal. Ah, o Rio Negro nos encontros pedagógicos eles faziam com a gente aqui em Curitiba, acho que agora não tá fazendo, né? Não, continua. Continua? Não. Ah, bacana. Ah, sim, não, que bom, então a gente tá esses dias a gente perdeu um cara muito gente boa, o professor Marinho, né, acho que você ficou sabendo, que escreveu dos Sim, livros, uma tal. grande perda. Não, o cara era genial, ele É, em muitas dúvidas, assim, ele me acolheu muito bem, me explicou muito bem da instituição, tive muitas conversas com ele sobre questões que iam além só do dia a dia de sala de aula, espiritualmente o cara ele era sensacional. sim, com certeza. Mas que bom então, eu comecei ali dando aula de ensino religioso, e aí depois migrei para filosofia e hoje eu tô ali na filosofia, tô, né, aqui na FAI, né, já tô com 19 anos de Bom Jesus aí de FAI. E estamos aí, mas eu vejo que eu gosto de trabalhar aqui por esse motivo, não apenas pela aula, mas porque eu posso fazer a diferença com os alunos na vida de pessoas. Se fosse para dar aula, a gente dava em qualquer lugar, né, mas realmente eu gosto desses valores aqui, né, essas virtudes que a gente trabalha, que são as virtudes evangélicas, né, é mais ou menos por aí. Antes de a gente encerrar o episódio, quero saber, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Thalita, tranquilo? Jefferson, todo mundo tranquilo? Bom, gente, então queria agradecer a presença do professor Gilmar hoje, foi muito legal bater papo. Depois eu quero conversar com você, que eu acho que eu me interessei pelo grupo você comentou ali dos pets ali, eu fiquei bem interessado nesse projeto. Eu faço parte dentro da minha igreja, dentro da Pastoral da Comunicação, né, eu faço parte das transmissões da minha igreja, mas eu participei algumas vezes do voluntariado e foi uma experiência muito legal, muito bacana. E como é que faz para fazer parte do voluntariado? Pode participar, só encerrando, pode participar pessoas que são alunos, ex-alunos, o público geral tá aberto também para ser voluntário do grupo Francisco de Assis? Sim, a gente prioriza os acadêmicos, mas a gente fica muito feliz quando vem alguém de fora, né, a gente começou assim, o acadêmico levando o pai, a mãe, o irmão, tal, né. Aí hoje a gente já tem muitas pessoas que não nem nunca conheceram a FAI ou o Bom Jesus, e que fazem parte, porque eu vejo que é uma forma também de você plantar uma boa semente, né, na sociedade através delas. Então, qualquer pessoa, claro, a gente conversa antes, né, muitas pessoas já tentaram entrar no nosso grupo, porque era pai de alguma criança no secundário e como os pais são proibidos de irem lá, porque, eles perderam a guarda, então algumas pessoas tentaram enganar a gente: "Ah, eu vou participar do grupo", mas a intenção era lá era ir ver o filho. Ia ser chato, né, não ter o filho, mas para o filho sair da casa, ele também foi irresponsável. Então, algumas pessoas tentaram, mas essas pessoas a gente acabou tirando, tal, mas a maioria não, todo mundo que está aí, são pessoas que realmente querem fazer a diferença, então e no Encontra-se Pet é só você seguir no Instagram, ó, o pastor que tem uma força muito grande aí com pessoas também, o professor André, né, a Thalita, a minha filha também, a Thalita, né. Pode seguir lá, Encontra-se Pet, né, e também temos um Instagram do nosso grupo Francisco de Assis, é Voluntários Francisco de Assis. E se precisar da gente, pessoal,
pode contar conosco, a gente está sempre aí para dar uma força, para ajudar e fazer a diferença. E só pra antigamente eu lembro que na minha época tinha que se inscrever naquele negócio de extensão, ainda precisa se inscrever quando vai fazer a ou não É, precisa mais? se você tá no grupo do Instagram, por exemplo, todos os eventos a gente joga o link ali, aí então você se inscreve. Se você é acadêmico, a gente pede o RA, que é o registro de acadêmico. Se você não é, a gente pede o seu CPF e o seu e-mail, porque toda ação que nós fazemos, nós certificamos. Então, muitas vezes você vai precisar lá para sua empresa, né? Tem empresa que hoje exige a prática do voluntariado também. Então, você pode apresentar aquele certificado, né, aqui da FAI, que serve. Se você vai estudar fora do Brasil, eles vão pedir, né? Então, todos os eventos são certificados, né? Então, inclusive, esse de sábado agora a gente vai dar para o acadêmico 4 horas complementares que eles precisam, mas também um certificado para as pessoas que virão das instituições de fora. Inclusive, até convidei os voluntários ali da comunidade Vida Plena, né, não sei se vão vir, mas é uma forma da gente trocar experiência, porque a gente unindo força, a gente faz a nossa sociedade melhor, né, então mas segue a gente lá no Instagram, Voluntários Francisco de Assis, Legal, legal. Eu então se pede, tá? vou deixar na descrição desse episódio também, para quem quiser seguir, conhecer o grupo, também eu vou deixar na descrição do episódio, quem estiver ouvindo a gente. E também fazer um convite para o próximo episódio do podcast, a gente vai receber, aí a gente vai falar sobre turismo, mais específico turismo aqui no Paraná, com o Irapuã Corte Santos, né? Ele que é do viageparaná.com, né? Ele que trabalha ali com o secretário de turismo e tudo mais, ele vai estar aqui falando sobre o turismo no Paraná, né? Vai ser bem bacana esse podcast também. Vai ser na próxima segunda, às 20h30 da noite. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Gilmar, o pastor Jefferson, a minha namorada Thalita, a professora André, por estarem disponibilizando tempo, né? Principalmente aí o professor que topou participar hoje desse podcast e tudo mais. E é uma grande honra estar recebendo você aqui, né? E mais uma vez o Jefferson, Thalita, o André. Para mim é muito especial, né? E vou deixar também aí para o pessoal conhecer novamente os links, né? E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.